Profecias que cumpriram, profecias que morreram. Milagres anunciados, fracassos escondidos. Somente contam as vitórias e enterram as derrotas. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Deuteronômio 18:22. Há sistemas religiosos que vivem de relatos, não de escritura, de testemunhos selecionados, não de doutrina examinada, de memórias emocionais, não de verdade objetiva. Quando alguém ousa perguntar, e as profecias que não se cumpriram? A resposta não vem com Bíblia aberta, mas com silêncio, censura ou acusação espiritual. Isso não é zelo, isso é medo da verdade. A Escritura não tem medo de ser testada, o falso sistema religioso sim. Desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu um critério claro e imutável. Profecia verdadeira cumpre-se integralmente. Não existe profecia parcialmente cumprida, espiritualmente cumprida ou cumprida só para quem teve fé. Essas categorias não são bíblicas, são escudos humanos para proteger o erro. Em Deuteronômio 18, o Senhor não diz se cumprir às vezes, ele diz se não se cumprir, não veio de mim. Ponto final. O problema é que sistemas como a CCB, Congregação Cristã do Brasil, desenvolveram uma teologia da exceção quando cumpre, vira prova divina. Quando falha, vira mistério, falta de fé, tempo de Deus ou simplesmente desaparece da memória coletiva. Esse padrão não é novo, ele já existia entre os falsos profetas de Israel. Jeremias os confrontou dizendo que profetizavam segundo o próprio coração. Jeremias 23:16. Eles anunciavam paz quando não havia paz, cura quando não havia arrependimento, livramento quando o juízo já estava decretado. E quando a profecia falhava, não havia confissão pública, havia reinterpretação conveniente. No Novo Testamento, o cenário se repete. Jesus advertiu: levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Observe, o engano não acontece porque eles erram tudo, mas porque acertam o suficiente para manter as pessoas presas. Um testemunho verdadeiro é exaltado, sem fracassos são enterrados. É assim que funcionam os chamados milagres divulgados. Contam-se as curas anunciadas, não se contam os mortos que iriam viver. Divulgam-se libertações emocionais, não se registram as recaídas, os suicídios, as doenças que avançaram, os cânceres que não regrediram. Se alguém ousa perguntar, é acusado de incredulidade, rebeldia ou blasfêmia. Mas a Bíblia jamais tratou perguntas como pecado. Pelo contrário, Deus manda examinar. Paulo não disse, aceitem tudo o que disserem em nome de Deus. Ele disse, examinem tudo. João foi ainda mais direto. Não creais em todo espírito, mas provai os espíritos. 1 João 4:1. Provar implica possibilidade real de reprovação. Onde não se pode reprovar, não há verdade, há controle. Historicamente, o movimento reformado sempre combateu exatamente esse tipo de espiritualidade seletiva. Lutero, Calvino e os reformadores não se levantaram contra Roma por falta de milagres, mas por excesso de relatos não verificáveis usados para substituir a Escritura. A Reforma declarou sola Escritura. Não Escritura mais testemunhos, não Escritura mais revelações, não Escritura interpretada por líderes infalíveis. Quando o sistema precisa esconder derrotas espirituais, ele prova que não confia no Deus da verdade. O Deus bíblico não precisa de propaganda, ele não precisa de estatísticas infladas, ele não precisa apagar cadáveres teológicos do caminho. A verdade permanece mesmo quando dói.
O verdadeiro milagre do Novo Testamento não é o espetáculo, é a regeneração. O verdadeiro sinal não é a profecia privada, é o arrependimento público e contínuo. O verdadeiro poder não é prever o futuro, é pregar o evangelho que mata o orgulho e ressuscita pecadores. Jesus nunca prometeu que todos seriam curados fisicamente. Paulo deixou Trófimo doente. Timóteo tinha enfermidades. Estevão morreu apedrejado, cheio do Espírito Santo. A fé reformada nunca ensinou triunfalismo carnal, ensinou soberania divina. Portanto, quando o sistema só conta vitórias e esconde derrotas, ele não está defendendo a fé. Está fabricando uma narrativa. E narrativas fabricadas precisam de silêncio, medo e censura para sobreviver. Esse sermão não é contra pessoas, é contra o engano que aprisiona pessoas sinceras. Muitos dentro da CCB amam a Deus, mas foram ensinados a não perguntar, não confrontar, não examinar. Isso não é humildade, é submissão espiritual indevida. O chamado do Evangelho hoje é claro. Voltem às Escrituras, não à memória seletiva, não aos relatos orais, não às experiências emocionais. Voltem à palavra que não falha, que não precisa ser ajustada, que não se contradiz. Satanás sempre preferiu experiências à verdade, sinais ao invés da palavra, emoção ao invés da doutrina. No Éden, ele não negou Deus, ele reinterpretou a fala de Deus e continua fazendo o mesmo. Concluo com a pergunta que o falso sistema odeia ouvir. Onde estão registradas as profecias que não se cumpriram? Onde estão os nomes dos que não foram curados? Onde está a prestação de contas diante da palavra? O evangelho verdadeiro não tem medo dessas perguntas, mas o falso, sim. Que Deus conceda arrependimento, libertação da mentira e retorno à fé histórica, bíblica e reformada, onde Cristo reina pela sua palavra e não por relatos seletivos. Como está escrito, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Amém.